Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E essa semana eu fiz uma pergunta aqui no Facebook, perguntando o seguinte: qual foi a sua maior dificuldade em concurso? E eu tô aqui para falar um pouco das minhas dificuldades que eu tive quando eu fiz concurso. E são duas dificuldades principais. Muita gente falou memorização, resumo, revisão, falaram várias coisas, resolução de questões, aspectos emocionais, mas para mim dois eram os principais. E eu vou dizer para você, era memorização e um aspecto emocional que eu vou explicar ele um pouco mais no final. Então assim, eu tinha grande dificuldade de memorizar e eu chegava na prova e não lembrava. Eu até sabia mais ou menos o assunto, tinha uma ideia, mas na hora de resolver as questões eu não sabia exatamente qual era a certa. E isso era um problema, porque eu não conseguia memorizar tudo que eu estudava. Mesmo você priorizando determinados assuntos, é muito difícil você memorizar esse volume, essa quantidade de assuntos, de matérias. Então, tiveram duas técnicas que eu utilizei que fizeram muita diferença em minha vida, também fazem diferença na vida dos meus alunos, que são as seguintes: o resumo RPC e a revisão R12X. E por que essas duas técnicas fizeram diferença? Porque quando você está estudando algum assunto, você precisa revisar esse assunto. E não é fácil revisar esse assunto, é muita coisa. Então, no momento que eu estudava, eu selecionava algumas palavras-chave e ia compondo um resumo com palavras-chave para que depois eu pudesse revisar com eficiência. Porque senão era quase impossível, Então eu fazia esse resumo, e olha a importância desse resumo, depois eu conseguia revisar várias vezes. Eu sempre conseguia revisar várias vezes. E aí eu consegui resolver esse problema de memorização, com um resumo eficiente, um bem enxuto e revisão. Então eu resolvi isso, meus alunos resolvem esse problema. Recentemente eu recebi lá no grupo que a gente tem dos alunos, uma aluna minha, Daniela, colocou o resumo RPC dela, o resumo por palavra-chave, muito bem feito, muito legal. E aí as pessoas conseguem começar a revisar. Outro aluno meu que foi aprovado para a OAB disse que fazia os resumos grandes, ineficiente na hora de revisar, e aí saiu de 20 páginas para 8 páginas e consegue revisar mais rápido. Então foi assim que eu resolvi essa questão relacionada à memória. E a segunda questão que para mim era um problema, era um aspecto emocional. Eu não tinha certeza de que ia passar no concurso. E eu não sei se você sente isso, mas eu sentia isso assim muito forte. Eu não tinha ideia de quando é que eu ia passar no concurso. Eu não tinha segurança disso. E isso me dava angústia, isso me fazia mal. Então, mas eu consegui resolver esse problema. E eu só consegui resolver esse problema da seguinte forma: eu comecei a resolver muitas questões. Comecei a resolver muitas questões e fazer muitas provas. E o que é que isso me permitiu? Isso me permitiu o seguinte: me permitiu que à medida que eu fazendo questões, à medida que eu ia fazendo provas, eu ia vendo a minha evolução, eu ia vendo o aumento do meu desempenho. E isso, claro, isso aliado a técnicas de resolução de questões que eu estudei muito também, você consegue ir aumentando o seu desempenho, eu consegui aumentando o meu desempenho. Isso não me dava certeza, mas me dava segurança de que eu estava progredindo e melhorando. E quando eu chegava no concurso, eu tinha ideia de que percentual eu poderia acertar. Eu não chegava lá no escuro, eu tinha ideia, eu fazia a prova, eu fazia simulado em casa. Então a quantidade de questões, e às vezes eu bato muito nessa tecla, e as pessoas podem perceber isso, você pode perceber isso, que eu falo muito disso, mas a quantidade de questões foi o que me deu segurança no momento da prova. E assim, não se engane, porque no momento da prova, se você tem um desempenho de 80%, 90%, eu já cheguei a ter desempenho de mais de 90%, mais de 95% em provas, e no momento da prova esse desempenho cai um pouco. É natural isso acontecer. Então, com essa quantidade de resolução de questões, esses simulados, essas provas que eu mesmo fazia em casa, com as técnicas que eu utilizava, eu conseguia aumentar esse percentual, conseguia aumentar esse desempenho, e aumentando esse desempenho eu ia mais seguro para a prova. Claro que eu não tinha certeza, nunca tive a certeza de que ia passar, mas esse problema emocional, essa angústia que eu tinha, diminuiu muito, porque eu tinha uma segurança de um percentual
que eu sabia que poderia acertar na prova. Então o que eu queria deixar de mensagem para você é o seguinte: teste isso, teste essas técnicas. Eu explico melhor sobre isso num livro digital gratuito que eu vou deixar um link aqui em cima ou aqui embaixo desse vídeo. Teste essas técnicas, e depois me diga aqui o que é que se fez diferença para você, se melhorou sua vida, se não. Curte, compartilha com seus amigos se você gostou desse vídeo, e baixa o livro digital e a gente vai conversando por e-mail. Eu vou enviar, você se cadastra, eu vou enviar esse livro digital para você por e-mail, e a gente pode ir conversando por lá. Você pode responder o e-mail, a gente vai batendo um papo, e no que eu puder ajudar, eu vou ajudar você, e vou colocando outros vídeos aqui com as principais dúvidas e questões sobre concurso público. Um grande abraço e até o próximo vídeo.